Quando operou, ela tinha dentro do útero um cisto do tamanho de uma laranja. Isso aconteceu lá em 1970 e alguma coisa. Porque apesar de eu ser bem jovem assim, eu não sou tão novo. Ou eu não sou jovem? Ser jovem é questão de cabeça, não é questão de idade. E na minha cabeça eu sou um moleque, pronto para o que der e vier. Glória a Deus. Aleluia. Aí depois de 4 abortos, um cisto do tamanho de uma laranja no útero, 3 filhos com cesárea, tem condições de continuar reproduzindo? Os próprios médicos chegaram a uma conclusão: não convém mais. Porque se não opera, não tinha jeito. Engravidava mesmo. Então, foi uma necessidade. A minha filha tem dois filhos. Ela não pode engravidar. Quando ela engravida, a parede do útero dela fica fina que nem um papel. O médico falou: qualquer hora dessa pode rasgar o útero. E se rasgar, pode morrer a mãe e a criança. Então tem os problemas que é necessário que o médico avalie. E aí é você e Deus. Amém? Respondi algumas perguntas aqui que às vezes estava entalado na garganta de alguém. Pode, se for dentro desse caso que eu puder responder. Não. Quando você provoca o aborto, você está sendo assassino. Sim. O aborto é um assassinato. Veja bem. Posso usar? Carla está grávida. Suponhamos que ela não quer ter 2 filhos. Ela tem o Samuel com 1 ano e pouquinho. E ela está grávida. Aí ela não quer ter 2 filhos. Qual que é mais fácil? Ela dá um tiro na cabeça do Samuel? Ou ela abortar o que está no ventre? Abortar o que está no ventre. Qual que é mais pecado? Se você pode abortar o que está no ventre, que é uma vida, você pode dar um tiro na cabeça do Samuel. É o mesmo pecado. Então, concernente ao aborto, tenha cuidado, tá? Tenha cuidado, para que você não seja um assassino. E aí, o duro é isso: o assassino, ele toma a Santa Ceia, o assassino, ele fala em mistério, o assassino prega, o assassino profetiza. Está dentro da igreja o assassino aí. Um dia, eu estava pregando, em 1996, eu estava pregando num congresso em Descalvado, um grande trabalho. Preguei uma mensagem poderosíssima aquele dia lá, uma noite muito abençoada. Quando eu terminei de pregar, a esposa do pastor presidente se levantou em mistério, e em meio ao mistério que ela estava falando, ela disse assim: mãos que derrama sangue inocente. Aí o Espírito de Deus fala comigo: aborto. Em pleno congresso, aborto. A irmã foi usada por Deus para mostrar que tinha mãos derramando sangue inocente. E Deus falou comigo que tinha pessoas praticando aborto. Mas não deu outro. É um crime hediondo. Aquele que não paga fiança, você tem que ficar preso. Mas ninguém é preso por causa de aborto. Infelizmente.
Não. Ah, eu descuidei e engravidei. Não acontece por um acaso. No caso do estupro, é uma situação que a lei está autorizando alguns casos. Eu, como pastor, como um conselheiro de família, eu não aconselho, porque é crime. Ah, mas ela engravidou de um estrupador. Que pecado tem a criança que foi fecundada nessa situação? Mas cada vez que eu olhar para minha barriga crescendo, eu sei que é de um bandido. É uma situação muito delicada. Eu não aconselho. Concernente a evitar filho, tem um caso na Bíblia que é muito bom a gente comentar nessa fase aqui. Na Bíblia tinha as questões que quando um homem casava com uma mulher, ele mantinha relação com ela, viveu com ela alguns tempos, e ela não engravidava, e o marido morria, ela era obrigada a casar com seu irmão, para poder gerar um filho dele, e conservar a memória do defunto. Na Bíblia diz que tinha um camarada lá que morreu, a mulher ficou viúva, o irmão foi lá e casou, e quando casou, ele ia manter relação com ela, e na hora do orgasmo, ele tirava fora, e jogava o esperma fora. E Deus o matou, porque não aceitou aquela situação. Pois não? Leia para nós, Gênesis 38, 8 a 10. Então Judá disse ao homem: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Andando, porém, sobre o que essa semente não havia de ser para ele, aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, reclamava na terra para não dar semente a si mesmo. E Deus o matou porque ele fez isso. Está no versículo da frente. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então, irmãos, são coisas que chegam até nós aqui. Eu disse que no ensino correspondendo à pergunta de acordo com a necessidade, tá? Ah, pastor, então eu vou evitar e na hora H, veja bem, o homem, quando ele está nas preliminares para o sexo, sai um fluido do seu pênis. Esse fluido já tem esperma vivo. E se ele fazer a penetração na esposa e não ejacular, já pode acontecer dela engravidar. Mesmo com aquele líquidozinho que... Isso aí é normal. Então tenha cuidado, para que você não esteja cometendo um pecado como esse. 10 horas e 2 minutos. 15 minutos de intervalo. Se tiver alguma pergunta, bota no papel lá. Eu ainda tenho 2 horas para poder conversar com vocês.